Meu visto de procura de trabalho foi aprovado em 137 dias. Se você está chegando no canal por esse vídeo, é isso mesmo que você ouviu. Meu visto foi aprovado com 137 dias de tramitação de processo. Eu dei entrada no processo de visto dia 16 de abril de 2025. Organizei toda a papelada e mandei via correio para a VFS dia 16 de abril. Não foi um dos processos mais rápidos, né? Eu tô em alguns grupos de pessoas que também solicitaram visto na mesma época ou até mesmo depois. E muita gente, o visto saiu antes, mas eu acredito que o meu também não foi dos mais demorados. Foi um tempo relativamente bom. Eu solicitei o visto de procura de trabalho com 90 dias de antecedência da data que eu pretendia embarcar, que a princípio era dia 21 de julho de 2025. No dia 25 de abril, a VFS, que é quem cuida do visto a primeira instância, assim, a gente encaminha para eles via correio. A VFS, no dia 25 de abril, me mandou um e-mail dizendo que já havia analisado o meu pedido de visto, os meus documentos e o meu passaporte e estava encaminhando ao consulado. Quando foi no dia 28 de abril, o consulado me encaminhou um e-mail dizendo que já havia recebido o meu pedido de visto. O pedido de visto era para mim e para o meu marido. Eu encaminhei os dois pedidos como casal, né? Então, eu separei dentro da norma que eles pediam, na ordem que eles pediam, em envelopes diferentes. E lá no correio, quando eu fui enviar, colocamos tudo em um envelope só. Então, ambos separados, porém juntos, para que chegasse lá junto e fosse analisado junto. Porém, no meio do caminho, as tendências que eu tive não foram as mesmas dele, e o visto dele, inclusive, saiu antes que o meu. Em maio, nós recebemos, acredito que lá, ali pro dia 9 de maio, a gente recebeu um e-mail, tanto eu quanto meu marido, com diferença de poucos dias de cada um, solicitando novamente o extrato de conta bancária atualizado, referente ao mês que ali já estávamos, né, de maio. A gente sempre encaminhou, a gente já havia encaminhado, né, o extrato de conta bancária, o valor que eles solicitam que tenha na conta, e a gente tinha até mais, temos até mais, e certinho, com tudo certinho. Porém, a gente já tinha sido avisado, e a gente já tinha visto em vídeos também aqui na internet, que o consulado costuma pedir, por conta de que às vezes as pessoas pegam dinheiro emprestado, devolvem e não tem exato aquele valor para levar. Então, eles costumam pedir. Então, no início de maio, ali pro dia 9, eles solicitaram novamente um extrato bancário atualizado, para mim e para meu esposo, diferença de alguns dias, assim. E aí a gente fez novamente o extrato, encaminhamos para eles e tudo bem. Aí demorou um pouquinho, ficou um silêncio, assim, porque eu não fiquei encaminhando e-mail, nem mandando nada para eles, porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ler, então eu já tinha lido no site deles, e também até nos e-mails, né, que eles encaminham pra gente, que eles não respondem, né, que os e-mails são automáticos, é claro que é específico para cada pessoa, mas que eles não ficariam respondendo e que atualizações do processo a gente teria que consultar pelo número que é disponível quando já está no consulado, né? Que aí eles tramitam lá, tem um númerozinho do nosso código e a gente entra lá e consegue ver o andamento do pedido de visto. Porém, o meu constava lá que estava em andamento, sendo processado estava no consulado ainda, né? E aí, vida que segue. Começamos a contar pra família, começamos a organizar as coisas. E o que aconteceu? Passado esse tempo, depois que eu havia respondido já o e-mail do consulado com o nosso extrato atualizado, bancário, passou algum tempo, a gente até esqueceu, porque, igual eu falei, eu não fiquei mandando e-mail, nem buscando, eu só consultava lá pelo número do processo e via que tava lá, então é isso, não ficava mandando e-mail nem nada. Apesar de ser bem complexo e dá vontade de mandar, a gente fica ansioso, a gente começa a acertar as coisas da vida e com receio daquilo não sair ou de quando vem, enfim. Mas eles mesmo avisam que pra gente não se comprometer com algumas coisas enquanto não tiver com o passaporte de volta em mãos, né? Com visto aprovado. Porque muita gente às vezes compra passagem, igual eu, por exemplo. Eu não comprei passagem porque eu li que não era pra fazer isso. Mas se eu tivesse comprado pro dia 21 de julho, que era a data que eu pretendia ir,
eu teria perdido o dinheiro ou então teria tido que pagar taxas para remarcar sem nem saber qual seria a próxima data, né? Enquanto aguardávamos a tramitação do processo, passado alguns meses, a gente sem nenhum retorno, né, e também não mandamos nada, só aguardando ficar pronto e olhando a atualização do processo, né, consultando. Quando foi lá pro dia 18 de julho, já tinha passado um bom tempinho, né, desde a última vez que a gente trocou e-mail, que eles solicitaram o extrato. Quando foi lá para dia 18 de julho, eles mandaram um e-mail para mim numa tentativa de indeferimento do processo, dizendo que se eu não respondesse em 10 dias, que poderia ser negado o visto. E eu fiquei, meu Deus, fiquei meio desesperada. Mas também firme, assim, que o propósito de estar indo pra lá é muito maior. E se Deus estava me mandando ir, tudo ia fluir e dar certo. E a tentativa de indeferimento deles era porque eles estavam alegando que a nossa hospedagem não estava no período correto de dias. Porém, só eu recebi esse e-mail, meu esposo não recebeu. Quando a gente fez o pedido de visto, eu encaminhei reserva de hospedagem em um hotel na cidade que a gente vai morar por 15 dias. E na carta de intenção eu avisei, dizendo que eu aluguei, eu reservei essa hospedagem por 15 dias, porque a gente pretendia alugar um local assim que chegasse lá e não ficar mais tempo em um hotel. Então, por 15 dias seria o suficiente até a gente se resolver. Porém, pra mim, eles não aceitaram. Então, eles mandaram: se você não responder em 10 dias esse e-mail com um termo, né, que seria a carta convite, ou com uma hospedagem na quantidade de 120 dias, que dá equivalente aos 4 meses que eles pedem, que é do visto, que seria indeferido. Então, eu comecei a pirar. E aí comecei a pesquisar. Eu acredito que eles tenham mudado isso por conta de muitas reservas fraudulentas, né, que haviam tido em outros lugares. Enfim, a gente sabe que às vezes acontece de muita gente fazer reserva fraudulenta, né. Então, eles estavam pedindo e eu tinha que mandar o correto. Então, eu comecei a pesquisar em todos os sites possíveis se teria como fazer uma reserva e em quantos cartões eu conseguiria reservar, né, 120 dias de hospedagem. Apesar de parecer uma loucura, mas eu falei, bom, eles estão pedindo, eu não vou deixar meu processo ser recusado, eu vou fazer. E aí, então, passado um tempo, a gente pensando, e eu, assim, no prazo para poder responder esse e-mail, a gente tem um conhecido lá em Portugal, um amigo nosso, e a gente comentando com ele. Só que até então eu não queria fazer a carta convite, porque eu falei assim, o que eu puder resolver sem chamar ninguém, sem encher o saco de ninguém, vai ser melhor. Então, eu vou resolver. E aí, a gente conversando com esse nosso amigo, ele falou, não, eu faço pra vocês o termo, né, a carta convite, eu faço pra vocês e te envio. E aí, eu fui ler lá, ele teria que assinar pra gente, né, ele teria que já ter a residência provisória, ser legal lá no país, fazer a carta convite, ir no cartório, autenticar e nos enviar pra ser encaminhado. E aí, assim, quando eu já tava, tipo, e agora, o que eu faço? Aí, graças a Deus, nosso amigo conseguiu fazer isso de bom grado. Agradeço muito, beijo, amigo. E aí, ele autenticou pra gente a carta lá no cartório, reconheceu firma, que era o que precisava fazer, lá em Portugal mesmo, e nos encaminhou ela escaneada. E aí, no mesmo dia, eu já respondi o e-mail do consulado. Então, eles pediram 10 dias de retorno, eu respondi em 5 dias, assim, até um pouco antes. E, ufa, aliviada, de que pelo menos o que eles pediram eu já tinha feito, né? Que eles deram essa opção, ou faz 120 dias de hospedagem, ou uma carta convite. Então, no dia 21 de julho, o consulado me mandou um e-mail dizendo que tinha recebido os documentos que eu tinha mandado, né? O termo de responsabilidade, e que iria dar continuidade no pedido. Porém, o do meu marido não foi solicitado, né? Mas para precaver, eu preferi fazer o termo de responsabilidade, que é a carta convite, para mim e para ele. Então, o meu amigo fez separados, autenticou os dois e nos enviou, porque eu falei, bom, vai que pede para ele e aí a gente vai ter que resolver em cima da hora, então melhor já ter. Aí mandamos também. Porém, o do meu esposo, pelo que eu entendi, ele passou com esses 15 dias
15 dias de... Ele passou com esses 15 dias de hospedagem que eu havia mandado anteriormente, porque o dele não pediram nada. Aí eu não sei se foi porque eu encaminhei junto o termo dele também pedindo para acrescentar no processo dele, ou se o dele já estava analisado e estava tudo certo e passou assim mesmo. Quem analisou viu que estava correto e aceitou a carta de intenção que eu tinha mandado, descrevendo que seria 15 dias, porque a gente pretendia alugar um local, uma moradia fixa, né? Pois bem, a hora que eu recebi falando que eles iam dar continuidade no meu processo, no dia 21, aí eu fiquei, ufa, meu Deus. Porque até então eu tava com medo, né? E aí? Porque eles mandam mesmo uma carta de intenção de deferimento e assusta. Eu que já trabalhei com documento assim, né? Eu lia e assim, fiquei, meu Deus, esse documento é muito sério. Mas enfim, Deus sabe de todas as coisas. E aí eles continuaram a tramitação do meu processo. No dia 21 de julho, eles me avisaram, né? Me mandaram esse e-mail. E aí eu fiquei mais tranquila e só aguardando, né? Porque não tinha nada mais pra fazer. Só aguardando e seguindo a vida, me planejando, organizando as coisas que precisava organizar pra quando saísse, já estivesse tudo certo. E dia 21 de julho era a data que a gente pretendia embarcar, né? Como eu falei, eu coloquei a data de intenção de viagem, dia 21 de julho. E imaginem só se eu tivesse comprado passagem. Por isso que eu recomendo, assim, que quem tiver nesse processo, não compre passagem, aguarde mesmo, pra você não ficar tendo desgaste de marcar, remarcar, pagar taxa, enfim, e perder dinheiro. Então, compra só, coloca lá a data de intenção, se chegar antes, vai na data de intenção, se chegar depois, vai em outra data. Então, beleza, no próprio dia da gente viajar, eles me responderam isso, né? No dia 25 de julho, chegou um e-mail pro meu marido, que o processo dele havia sido finalizado e que em breve eles encaminhariam o código dos correios para rastreamento e que o passaporte dele chegaria em casa. E aí chegou no dia seguinte, porque eu paguei aquela taxa express pro passaporte vir o mais rápido possível, quando fosse finalizado, né, pela VFS, porque o consulado manda pra VFS e a VFS envia pra gente via correio de novo. Então chegou no dia seguinte, cedo em casa, a gente ficou muito feliz. Aí a hora que eu abri assim, esperando até o último momento, aprovado, aí era uma coisa a menos, né? Porém, aí iniciou-se a espera pelo meu, porque assim, a gente não tinha comprado passagem nem nada no dia 21, então a gente tava tranquilo enquanto a isso. Mas saindo do meu esposo, a preocupação era quanto tempo ele teria que esperar até chegar o meu, sendo que o visto tem prazo de início e fim. O pedido de visto do meu marido foi finalizado dia 25, chegou em casa dia 26 de julho. E a data que colocaram de início para ele, da contagem dos 4 meses, da durabilidade do visto, né, até que se renove, foi dia 24 de julho. Então, a partir do dia 24 de julho, eu já estava contando os meses dele. Mesmo tendo chegado em casa um pouco depois, porque chegou dia 26, né? E aí a gente ficou pensativo nisso, mas vamos ver até onde ele pudesse me esperar para que o meu chegasse e a gente fosse juntos. Aí, passado mais de um mês, somente lá pro dia 29 de agosto, que eu recebi o meu e-mail falando que o visto tinha sido finalizado e que em breve eles me enviariam. Aí eu pulei de alegrias. Eu tava trabalhando, dei um pulo, saí abraçando todo mundo, parecia uma doida. Mas, gente, é realmente uma euforia, porque a gente tá numa expectativa tão grande, você tá fazendo tudo na sua vida em torno daquilo, que dá até você fica meio doido se você não se cuidar, se você não tiver com a terapia em dia. Então eu conversava com a galera no grupo que também tinha solicitado, são diversos casos diferentes, com tempos diferentes. Então a gente vai até se ajudando, o pessoal, todo mundo ansioso, às vezes já vendeu casa, já vendeu carro, já se organizou, tá só aguardando visto. Mas é isso mesmo, né? Não tem o que fazer, tem que aguardar, como eles descrevem lá no site, é você se precaver, se organizar e aguardar sair o visto. Saiu o visto, compra passagem, embarca. É esse o trâmite. E no dia 29 de agosto, saiu esse e-mail, né? A VFS me mandou um e-mail dizendo que o consulado já havia encaminhado meu visto de volta para eles e que estariam me enviando.
Aí no dia 30, que foi um sábado, dia 30 de agosto, eu recebi ele em casa, aprovado, glória a Deus. Ambos, gente, ambos com agendamento da entrevista da AIMA, que o visto tem validade de 4 meses, porém, nesses 4 meses, você arrumando trabalho, moradia, você faz uma entrevista na AIMA ao fim desses 4 meses, e depois dessa entrevista, você consegue a carteirinha provisória, né, de residência lá, e estando tudo ok com seus documentos, suas coisas, você permanece no país, normalmente, com a sua vida, né, seguindo sua vida lá, contribuindo para o país. E geralmente os vistos, tem alguns que vêm com o agendamento da AIMA e tem outros que não. Então era uma coisa que eu também estava pensativa. Eu falei, nosso visto precisa vir com agendamento na AIMA. Porque é uma dificuldade de muita gente. Quando o visto não vem com agendamento, você precisa ficar entrando no site, solicitando esse agendamento, mandando e-mail. Então é burocrático quando não vem, né? Enfim, o nosso visto também veio com um agendamento na AIMA, um pouquinho distante a data, mas não tem problema. O importante é ter vindo, né, com o agendamento, que já é uma coisa maravilhosa. E é isso, eu tô contando toda essa experiência com datas, né, para vocês entenderem todo esse processo, assim, que demora mesmo, né? Então é todo um preparo. E para você que tá aí solicitando também, cara, parece loucura, parece que você não vai dar conta, mas você dá. Acredita em você, estuda, lê muito, pesquisa onde puder pesquisar. Hoje em dia a internet tem tudo aí. Eu, graças a Deus, consegui fazer assim também, pesquisando muito, lendo muito, porque são muitos documentos, eles têm prazo, tem documento que tem vencimento curto, então você precisa estar tudo alinhado antes de enviar. Mas dá certo, gente. Com fé em Deus, muitas vezes eu orava, pedia para Deus me ajudar e lia o documento, pedia para Deus clarear minha mente para não endoidar mesmo, porque eram tantos documentos, ainda mais eu que fiz o meu e do meu esposo, eram muitos documentos e dava até uma perdida ali, mas por fim deu tudo certo. Então, eu quero que esse vídeo sirva de incentivo para você que tá aí tirando o seu visto também. Vai dar certo, você vai conseguir. Se organiza, faz tudo certinho, conforme eles pedem, datas, prazos, valores, que vai dar tudo certo, tá? Confia aí no seu potencial, na sua inteligência também, e principalmente em Deus, né? Se você tem fé. E é isso, gente. Espero que ajude ou incentive vocês de alguma forma. Eu vou contando detalhadamente pra vocês, conforme o tempo for passando, eu vou contando pra vocês todo esse processo, como foi. E qualquer dúvida também deixa aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, ou ele te ajudou de alguma forma, deixa aqui no comentário pra mim. Se você tem alguma dúvida também referente, eu posso estar fazendo outros vídeos pra ajudar quem precisa. Essa é a minha intenção, na verdade, em fazer o vídeo pra que outras pessoas vejam e se sintam também amparadas, ajudadas, assim como foi comigo quando eu pesquisei e achei muita informação legal, muita gente contando a experiência. Então, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gente, por favor, dá um like aí pra esse vídeo alcançar outras pessoas também, que também querem saber como foi o pedido de visto, em quanto tempo chegou. E deixa um like pra alcançar mais pessoas. Se inscrevam no canal. Um enorme beijo e tchau!